Nós vamos falar, pessoal, sobre sentença, certo? Como é de praxe, né? Eu sempre gosto de começar um tema, né? Delimitando o tema, né? Então, isso vale para qualquer atividade que a gente faz. Então, quando a gente quer tratar sobre um determinado objeto, a, a gente primeiro delimita o objeto e das formas mais simples de se delimitar, né? Mais simplórias, é o conceito. Então, conceito de sentença é uma decisão terminativa, né, do processo e definitiva quanto ao mérito, e aborda a questão relativa à pretensão punitiva do Estado, a questão do jus puniendi, né, aquele direito em monopólio do Estado para julgar procedente ou improcedente a imputação. Uma observação importante, pessoal, é que o Código de Processo Penal ele usa o termo sentença no sentido amplo. Esse conceito que consta aí para vocês é um conceito no sentido estrito, né? Então, no Código de Processo Penal, usa-se o termo sentença para abranger também decisões interlocutórias mistas e definitivas, que não avaliam a imputação propriamente dita ao réu. A sentença pode ser condenatória, quando julga procedente a acusação, impondo a pena, ou absolutória. Então, não reconhece aquilo que foi pedido na peça inicial, naquilo que foi pedido como condenação. Sendo que a absolutória, nós ainda temos uma subclassificação que as absolutórias podem ser absolutórias no sentido de não reconhecer por um dos motivos, por qualquer um dos motivos, ou porque não foi autor o réu, ou porque não houve o fato, ou porque o fato não é típico, mas a sentença absolutória pode ser também imprópria. Isso quer dizer que houve o fato, há o reconhecimento da participação do autor em relação ao fato, mas não há culpabilidade. Então, quando se fala em sentença absolutória imprópria, vai se reconhecer que ao réu falta a culpabilidade, mas existe a periculosidade, pois o fato praticado tem adequação típica. No caso, aí ele é inimputável, né? Então, aí ele vai ser, apesar de ser absolvido, e aí ele vai ser imposta medida de segurança. Em relação a outros atos jurisdicionais, nós vamos ter os despachos, né, ainda, né? Então, além das sentenças, o juiz ele pode praticar qualquer um desses atos, despachos, decisões interlocutórias e decisões definitivas. Então, o despacho seria qualquer decisão do magistrado sem abordar nenhuma questão controvertida, meramente para dar andamento ao processo, por exemplo, designação de audiência, intimação das partes, citação, juntada de documentos. Quanto à decisão interlocutórias, elas solucionam questões controversas, envolve a contraposição de interesse das partes e podem ou não colocar fim ao processo. Essas decisões interlocutórias, elas são chamadas simples quando elas dirimem uma controvérsia, né, sem colocar fim ao processo ou a um estágio do procedimento, né, uma fase do procedimento. Por exemplo, decretação de uma prisão preventiva, a quebra de um sigilo telefônico, fiscal, busca e apreensão, e elas são denominadas interlocutórias mistas, ou seja, ela tem força de definitiva, elas resolvem a controvérsia colocando fim ao processo ou uma fase do processo. Por exemplo, decisão de pronúncia, impronúncia, o acolhimento de exceção de coisa julgada. Esses são exemplos de decisões interlocutórias mistas. Quanto a decisões definitivas,
elas colocam fim ao processo. Elas julgam mérito em sentido lato, decidem acerca da pretensão punitiva do Estado, mas elas não avaliam a procedência ou improcedência da imputação. Por exemplo, uma decisão que reconhece a prescrição seria um exemplo aí de decisão definitiva. Qual a natureza jurídica da sentença? A gente pode avaliar a sentença em relação a essas cinco classificações, ou seja, condenatórias, declaratórias, constitutivas, mandamentais ou mistas. Elas seriam condenatórias quando julga procedente a pretensão punitiva do Estado, então, condenatória quando há fixação, para o caso concreto, da sanção penal devida, né, ao caso. No caso, a sanção penal que outrora era apenas definida em abstrato, né, no preceito secundário do tipo penal a que se adequa à conduta, agora ela vai ser concretizada, né? Ela será declaratória, pessoal, quando houver absolvição ou julgar extinta a punibilidade, né? Então, no caso de absolvição, ela é uma mera declaração, porque ela não constitui nada, ela não gera nenhum direito novo, apenas declara um direito que todos nós temos de forma natural, que é o direito à presunção da inocência. São chamadas constitutivas as decisões, né, e essas são mais raras da gente identificar no processo penal. Só me vem à cabeça um caso, que é quando se julga a questão da reabilitação. Então, no caso da reabilitação, que é previsto no artigo 93 do Código Penal, o Estado revê a situação do condenado. Então, há restituição de direitos. No caso do artigo 93, pessoal, a reabilitação se refere a efeitos secundários da condenação, que são referentes à perda do poder familiar, à perda de cargo ou função pública e à perda de direito de dirigir veículo automotor. Sendo que, em relação à decisão quanto à reabilitação, só subsiste aí em relação à direção do veículo automotor. Haja visto que em relação à perda do poder familiar, essa jamais é recuperada, e em relação à perda do cargo ou função pública também, né? Não se recupera mais essa situação. Elas são mandamentais quando contém uma ordem a ser imediatamente cumprida. Então, nós podemos dar o exemplo das decisões em habeas corpus ou mandado de segurança, e elas são mistas, né? Quando ocorre concessão, há um raciocínio condenatório, mas há um julgamento referente à questão do jus puniendi, né? Então, por exemplo, se num homicídio culposo é considerado a incidência do parágrafo 5º, perdão judicial, ou seja, é reconhecido que naquela situação, naquela hipótese, o efeito, né, da conduta lá, né, é tão gravoso para o agente que se torna desnecessário a pena, o juiz vai reconhecer que houve o crime, mas vai aplicar o perdão judicial, que tem natureza jurídica de causa de extinção de punibilidade. Então, há o raciocínio condenatório, né? O réu é considerado culpado, mas aí há, em seguida, uma decisão declaratória, né? Então, ela é mista porque ela é a mistura da sentença condenatória com a declaratória. Ainda, pessoal, a gente pode ter, e aí vocês podem observar nas doutrinas que vocês estudam outras classificações, e aí a classificação nesse sentido
ela funciona como um meio de organização, né, de como se estuda o objeto, no caso aqui a sentença. Né? Então, a gente pode ter ainda encontrar essas 4 formas aí de classificação: sentenças materiais, formais, simples e subjetivamente complexas. Então, elas são chamadas materiais aquelas que decidem o mérito da causa, aí tanto faz ser absolutória quanto condenatória. Elas são chamadas formais, que decidem questões meramente processuais e põem fim ao processo ou uma fase do processo. Por exemplo, as sentenças de impronúncia são simples, são chamadas simples, se são proferidas por um juiz singular, e são chamadas subjetivamente complexas as que são proferidas por órgãos colegiados. E qual seria o conteúdo de uma sentença? Aí a gente tem que recorrer ao artigo 381 e 564, ambos do CPP. Então, o artigo 381 do CPP diz qual é o conteúdo, né? Então, nós vamos ter quais são os requisitos intrínsecos, ou seja, obrigatoriamente deve conter o nome das partes, a exposição da acusação e da defesa, né, de forma sucinta, feita uma síntese disso, a indicação dos motivos e fatos e do direito em que se fundar a decisão, a indicação dos dispositivos de lei aplicados, né, em quais os artigos, né, isso alcançando tanto o tipo penal, né, suas elementares e suas circunstâncias. A data, né, pessoal, e a assinatura do juiz. Isso são os requisitos intrínsecos da sentença. Ainda, pessoal, o artigo 564 do CPP também trata da questão das formalidades, né? Então, a sentença deve ter, obrigatoriamente, 3 partes: o relatório, fundamentação e dispositivo. Sendo que o relatório seria a descrição sucinta do alegado pela acusação, né? Desde a imputação inicial até o que foi exposto na alegação final, né? Ou tanto faz ser de forma oral como em memoriais, sendo que quando é feito de forma oral, ela é reduzida a termo. A fundamentação, né, que seria a motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto, e o dispositivo, que seria a conclusão, onde consta a aplicação da pena devidamente fundamentada em todas as fases da dosimetria da pena. Então, isso é obrigatório, né, sob pena de nulidade, por falta da formalidade que constitui elemento essencial do ato. Isso disposto no artigo 564. Só uma observação, pessoal, é que a gente fala isso de forma geral em relação ao rito ordinário, sumário, sumaríssimo, mas na questão do rito do tribunal do júri, não há necessidade de relatório ou fundamentação. Então, no tribunal do júri, o ato jurisdicional é vinculado ao veredicto do conselho de sentença. Então, o juiz ele só vai atuar na aplicação da pena, né? Então, não há relatório ou fundamentação. Então, o princípio que rege a fundamentação, por exemplo, de um juiz singular, né, ele tem que ter a convicção motivada, daí a necessidade de ter o relatório e a fundamentação. Já no tribunal do júri, não, é o livre convencimento, né, e aí não há essa obrigatoriedade. Quanto à questão de haver possibilidade da modificação da definição jurídica do fato, ou seja, o entendimento pelo juiz de que aquele fato narrado não se amolda
ao entendimento de como a acusação tipificou aquela conduta, certo? Se há possibilidade ou não. Então, o artigo 383 do Código de Processo Penal, pessoal, dá ao juiz o poder de dar uma definição jurídica diversa da que constar na peça acusatória. Isso não significa que há aqui a quebra do princípio do contraditório e da ampla defesa, pessoal. Observem, a defesa é feita em relação aos fatos imputados e não ao tipo penal, certo? Então, por exemplo, se o fato imputado de roubo, mas na narração da acusação não consta a violência ou grave ameaça, então o juiz pode entender que, na verdade, é furto e condenar por furto, certo? Pois a defesa, em todas as fases do processo, ela é referente àquele fato narrado e não à imputação. Ainda em relação ao que determina o Código de Processo Penal, o artigo 384 fala em relação à correlação entre a acusação e a sentença. Então, a regra, pessoal, é o fato imputado ao réu na peça inicial acusatória que deve guardar correspondência com o fato recolhido pelo juiz. Observem, há uma diferença, né, do que tem no artigo 383, que é o juiz dá uma tipificação diversa ao fato narrado. Há uma diferença aqui no 384, que o juiz deve manter a correlação da sentença com o fato narrado, certo? Então, ele não poderia, de forma alguma, condenar o acusado mudando as circunstâncias, certo? Modais, temporais, espaciais do delito. Então, quando há esse entendimento, então é determinado que a acusação faça a acusação seja chamada, né, para que proceda a complementação daquela acusação, né? Então, o juiz não poderia modificar a narrativa fática da acusação. Isso vai acontecer, pessoal, tanto em relação à questão fática narrada inicialmente, como em relação à descoberta de elementar que provoque alteração da definição jurídica do fato. Então, vamos supor que durante a instrução criminal fica evidente que há uma circunstância a mais que não foi narrada. Então, a acusação vai ser chamada para ditar a peça acusatória, contendo os fatos que surgem, né, os fatos novos. Obviamente, nessa situação, a defesa deve ser também chamada a apresentar a posição do réu em relação a essa nova situação. Então, é dado um prazo para que o Ministério Público, vamos falar aqui de ação pública, né, adite a peça acusatória, né, o prazo é de 5 dias, sendo que aplica-se a regra do artigo 28 do CPP. Então, se o Ministério Público não adita a peça, o juiz vai remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça e que poderá fazer essa adição, né, em relação à acusação, ou poderá manter a posição inicial do Ministério Público. Aí, nesse caso, o juiz deve acatar.
após, né, o oferecimento desse aditamento, ou se a defesa no prazo de 5 dias, também, né, o mesmo prazo dado à acusação. Observe, pessoal, que se há o aditamento, né, e a resposta do réu referente ao aditamento, pode haver necessidade que se pratique outros atos instrutórios, né? Por exemplo, nova audiência de instrução para ouvir testemunhas, certo? Obviamente, essas testemunhas devem ser testemunhas novas. Não teria sentido chamar todas as testemunhas do processo que já prestaram depoimento para refazer, certo? Então, nesse caso, é dada a oportunidade ao réu de defesa, se for o caso, o juiz vai marcar nova instrução. A observação, pessoal, é que nesse caso de aditamento da denúncia, né, que é chamado mutatio libelli, ela não tem aplicação em segundo grau, certo? Então, isso só se aplica em primeira instância. Isso é o conteúdo da súmula 453 do STF. Então, essa súmula traz o seguinte enunciado: não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único, que na verdade, houve modificação no 384, apesar da súmula falar em parágrafo único, o artigo 384 tem 5 parágrafos, então aplica-se do parágrafo 1º ao 5º, né? E aí do Código de Processo Penal, né, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Certo? Isso o motivo é simples, que é para não atrapalhar, não conturbar o feito já encerrado, né? Porque já o juiz de primeiro grau já proferiu decisão de mérito. Já o artigo 385, pessoal, traz a questão da independência do juiz para julgar. Observem que vai se aplicar de forma diferente entre a ação quando ela é pública ou quando ela é privada. Isso porque os princípios que regem a ação pública e a ação privada, eles se diferem no que se refere à indisponibilidade na ação pública e oportunidade na ação privada. Então, mesmo que a acusação não peça, por exemplo, em alegações finais, a condenação, o juiz ele está livre, né, tanto para absolver como para condenar. Isso porque, como eu já disse, por força dos princípios que regem a ação pública, ou seja, a obrigatoriedade e a indisponibilidade. Quanto à ação privada, pessoal, isso já não é possível, pois se, por exemplo, numa ação de crimes contra a honra, aquele ofendido deixa de pedir a condenação do réu, aí o juiz não poderia condenar, pois o que rege aí é o princípio da oportunidade, certo? Na ação penal privada. O artigo 60, inciso 3 do CPP, vai tratar da perempção. Então, a perempção se aplica apenas na ação privada e à perda de direito daquele ato processual. Então, no exemplo que eu dei, se no crime contra a honra o querelante deixa de fazer o pedido de condenação, o juiz não condenará, porque há aí a perempção, certo? Outra questão que é relevante no que se refere à independência do juiz para julgar é se há a possibilidade dele reconhecer agravantes e atenuantes de ofício, se elas não forem alegadas na inicial, certo? Isso existe controvérsia doutrinária, então há entendimento de que o juiz poderia sim
aplicar o artigo 61 e 62 do Código Penal, né, que traz reconhecimento de agravantes, mas existe entendimento jurisprudencial e doutrinário que não poderia, certo? O entendimento em relação a que ele poderia aplicar as agravantes, certo? Mesmo que a acusação não as alegue, é porque essas agravantes, elas são circunstâncias legais, elas não fazem parte da conduta, certo? Então, por exemplo, a reincidência, ela não é parte da conduta do réu, ela vai ser analisada na fase de dosimetria da pena. Se o juiz pode fazer isso, ele pode reconhecer as demais agravantes lá dos artigos 61 e 62 do Código do Código Penal. Desliga o microfone aí. Quanto à sentença absolutória, pessoal, ela é vinculada. Vinculada a quê? Vinculada ao que estabelece o artigo 386. Então, o 386 trata de que o juiz vai absolver o réu, e aí nós já vimos as três partes, né, da sentença, e vai ser mencionado na parte dispositiva, está aprovada a inexistência do fato, ou seja, o fato jamais existiu. Então, alguém é acusado, por exemplo, de homicídio, mas a vítima aparece. Então, não há o fato. Não há prova da existência do fato. Aqui não, é diferente do inciso primeiro, pessoal, porque uma coisa é o fato nem existir, outra coisa é não ser provado que ele existiu. Né? Ele pode até ter existido, mas não se tem a prova em relação à sua existência. O primeiro é a inexistência, ou seja, falta materialidade, e o segundo, faltam provas que comprovem a materialidade. Não constitui o fato infração penal, ou seja, o fato existe. Acontece que não se pode condenar aquela pessoa, pois o fato sequer é crime. Vamos supor que alguém seja denunciado por tentativa de suicídio. Ora, não pode, o fato existe, mas não existe um crime chamado suicídio ou tentativa de suicídio. O que é punido é a instigação ao auxílio ao suicídio. Em seguida, está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Aí aqui nós não estamos mais discutindo a questão da materialidade, mas nós estamos discutindo a questão da autoria. Então, tem que ser provado que o réu concorreu, que ele foi autor, que ele foi partícipe da infração penal. Tem que estar provado, né, pessoal? Pois se não há prova, o princípio que rege é o indúbio pro réu. Em seguida, está provado que o réu... Não existe prova de que o réu ter concorrido para a infração penal. Então, uma coisa é provar que o réu não concorreu, outra coisa é não provar que ele concorreu. Então, aí nós temos os incisos 4 e 5. 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundado dúvidas sobre sua existência, né? Então, aqui, mais uma vez, a questão do indúbio pro réu. Então, foi provado que existiu o fato, foi provado que o réu concorreu para o fato, mas ele está amparado pela uma excludente. Por exemplo, uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa, o estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal. Então, pode também fundamentar a absolvição. Não existir prova suficiente para a condenação. É de forma geral, né? Você tem materialidade, você tem, mas não tem prova sobre que levem o juiz a concluir pela condenação do réu.
Então, só de forma geral, os incisos 1, 2 e 3 dizem respeito à tipicidade, e em relação aos demais, a questão da autoria. E quais são os elementos da sentença condenatória? Então, a gente já viu que ela é dividida em relatório, fundamentação e dispositivo, mas, e aí observem, esses elementos do 387 são específicos da sentença condenatória. Então, quando houver condenação ao juiz, aí, nos termos do artigo 387, ele tem que deixar claras as circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como todas as demais circunstâncias existentes para a aplicação da pena. Circunstâncias judiciais e legais, né? Então, tanto as judiciais do artigo 59 e 60, como aquelas que a gente já citou, do 61 e 62. A condenação vai decorrer da análise conjunta de todas essas circunstâncias do delito. E ainda, pessoal, no cálculo da pena, né, detalhar cada uma das fases. Né? O sistema adotado é o trifásico, né, para as penas privativas de liberdade, e o sistema é bifásico para a pena pecuniária, a pena de multa. Além do mais, é possível ainda inserir um valor mínimo referente à indenização civil pelo dano causado pela infração penal. Então, esses seriam os elementos da sentença condenatória. Ainda no artigo 387, pessoal, no parágrafo 2º, trata da detração. Então, só lembrando a vocês, né, que estudaram no Direito Penal 1, a detração é instituto penal, né, não é processual, e ele é considerado na fase da execução penal, consistente no desconto da pena final do tempo de prisão cautelar. Isso é o que traz o artigo 42 do Código Penal. E isso se dá, pessoal, como forma de compensação pelo tempo de detenção provisória enquanto o processo tem o curso. O que o parágrafo 2º traz, pessoal, é a possibilidade daí não ser aplicado na fase de execução, mas na própria fase de conhecimento, do juiz do conhecimento considerar a detração. E isso é importante em relação a quê? Em relação, por exemplo, ao regime inicial de cumprimento da pena. Então, só um exemplo. Vamos supor que alguém seja condenado a 8 anos e, por força do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena seria o fechado. Mas ele já está em prisão cautelar há 2 anos ou 1 ano. 1 ano já seria suficiente. Né? Então, ao ser realizada a detração, a pena seria de 7 anos, o que possibilitaria o juiz determinar o regime inicial de prisão, ao invés do fechado, o regime semiaberto. Só uma observação, pessoal, aí para vocês, já que a gente está falando de Código Penal, é que os regimes de cumprimento são tratados no artigo 33 do Código Penal. Quanto à publicação e intimação da sentença. Então, o artigo 389 vai tratar do tema, e a publicação e intimação nada mais é do que a transformação do ato individual do juiz, que não tem ainda valor jurídico, em ato processual. Então, passa a ter valor jurídico, porque passa a ser do conhecimento geral, né, qual foi o veredito dado, certo? Então, a intimação, como a gente já viu, é meio de comunicação processual para se comunicar ato já praticado, né? Então, se refere ao passado. Só lembrando que a gente já conversou sobre intimação, citação e notificação. Então, da decisão, o juiz intima as partes. As partes podem ser intimadas na própria audiência, né, se for prolatada a sentença em audiência, ou, se não,
aí deve haver a publicação, deve haver a comunicação das partes por meio de intimação da sentença. Pessoal, só uma pequena observação. Após a publicação da sentença, a regra geral é que ela possa ser alterada por órgão de instância superior por meio de interposição de recurso. Mas há duas formas, há dois meios do próprio juiz da decisão alterar a sua sentença. Então, há os chamados embargos de declaração, certo? Que são previstos no artigo 382 do Código de Processo Penal. No caso, o juiz pode corrigir a própria decisão quando há obscuridade, quando é a contradição, omissão, então ele corrige a decisão. Ou no caso de erro material. Então, por exemplo, errou o nome do réu, certo? Aí, nesse caso, ele pode corrigir sem precisar haver recurso. Quanto aos efeitos da sentença condenatória, nós vamos ter dois efeitos, pessoal. Nós vamos ter os efeitos penais, ela vai gerar reincidência, impedir ou revogar o SUSIS, impedir ampliar o prazo ou revogar o livramento condicional, impedir a concessão de penas restritivas de direitos e multa, causar a reconversão das restritivas de direito em privativa de liberdade. Esses são alguns exemplos em relação aos efeitos penais da condenação. Quanto aos efeitos extrapenais, vai tornar certa obrigação de reparar o dano, então ele gera título executivo judicial, provoca perda dos instrumentos do crime, se ilícitos, né, do produto ou proveito do crime, além de poder gerar efeitos específicos para determinados crimes. Isso, aqueles efeitos secundários que estão lá no artigo 92 do Código Penal, que seria perda de cargo ou função pública, perda do poder familiar ou perda do direito de dirigir veículo automotor. Eu não tenho o propósito de exaurir, né, nesse nosso encontro aqui, tudo que se refere à sentença, pois a gente, como já sabe, né, essa disciplina, a gente faz apenas rememoração do que vocês já aprenderam, e aí, no caso de sentença, aprenderam na disciplina de processo penal. Tranquilo, pessoal? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se quiserem, liguem os microfones e podem perguntar. Se não, vai estar disponível, aqui tem uma pergunta do Levi, se todas as aulas estarão disponíveis. Sim, Levi, a gente está disponibilizando no ambiente de discussão do Unifor Online, certo? Então, para que não haja, a gente não misture no ambiente de aulas, que ela é privativo do ambiente virtual, né? Ok? Então, está disponível logo, logo, daqui a uns 15 minutos já vai estar lá. Pessoal, já que não tem mais perguntas, um bom final de semana a vocês, bom feriado, e até segunda-feira. Obrigado aí pela companhia.